Olá pessoal, vamos dar sequência às nossas aulas sobre função do segundo grau. Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre o zero de uma função quadrática. O que vem a ser o zero da função quadrática? O zero são os valores de x, tais que o f de x são iguais a zero. Ou seja, o valor de x tal que o y é igual a zero. Vamos considerar, para a nossa compreensão, a seguinte função, definida por f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Observe que o número menos 3 é zero da função. Por quê? Para x igual a menos 3, temos que f de menos 3 é zero. Olha aqui, ó. Menos 3 ao quadrado, 9. Mais 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Com menos 3 fica menos 9. 9 menos 9 é zero. E o número 1 também é zero da função. Para x igual a 1, 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 3 vai ser zero. Por outro lado, observe que o número 0 não é zero da função. Por quê? Para x igual a 0, 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 3 é menos 3. Para ser zero da função, o f de x, a imagem do número, tem que ser zero. Tranquilo? Como que eu obtenho o zero da função? Ora, se eu tenho a função do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, basta resolver a equação do segundo grau. Legal? Como que eu resolvo a equação do segundo grau? Ou fórmula de Bhaskara ou soma aí produto. Tranquilo? Então, graficamente, o que significa o zero da função? Se existir. Lembra? Se o delta for negativo, não tem raiz, então não vai ter zero. Então, o zero da função quadrática corresponde à abscissa, ou seja, o valor de x, onde a parábola corta o eixo x. Tranquilo? Vamos seguir em frente e vamos fazer alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo, determinar o zero da função dada por f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Bom, resolvendo essa equação, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, eu quero calcular o zero, eu quero calcular que o y seja zero. Calculando o delta, b ao quadrado menos 4ac. O b vale 5, e o a vale 1 e o c vale 6. Então vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Ou seja, 25 menos 24, o delta é igual a 1. Vamos fazer um traço aqui e vamos continuar a resolução aqui do lado. A fórmula resolutiva, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Substituindo os valores, temos menos 5, mais ou menos raiz de delta, que vale 1, sobre 2a, 2 vezes 1. Ou seja, 5 mais ou menos 1 sobre 2. Menos com menos é mais 5. Então, eu tenho x1 igual a 2, x2 igual a 3. As duas respostas, 2 e 3, 3 e 2, tanto faz. Porém, na hora de colocar no gráfico, no esboço do gráfico, primeiro vem o 2, depois o 3. Observe, lembra da aula passada? O A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Como o delta foi positivo, eu tenho duas raízes. Legal? Então, aqui está o esboço do gráfico dessa função. f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E os zeros da função são x igual a 1, x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Vamos fazer mais um exemplo? Então, vamos lá. Determinar os zeros da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 1. Primeiro passo, calcular o valor de delta. Delta, b ao quadrado menos 4ac. O a vale menos 1, o b vale 2 e o c vale menos 1. Substituir, delta igual a zero. O que acontece quando delta é igual a zero? A equação tem uma raiz, quer dizer que essa função só vai ter um zero, só vai ter um ponto que toca o eixo das abscissas. Passando o traço aqui do lado e vamos resolver. Fórmula resolutiva, menos b, menos 2, mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes menos 1, certo? Ou seja,
menos 2 mais ou menos 0 sobre menos 2. As duas raízes são iguais. X igual a 1. Passando o traço aqui, o esboço do gráfico, com cavidade para baixo, o A é negativo, legal, só tem um ponto. Beleza? Ok? Só tem um zero essa função. E o exemplo 3, vamos trabalhar com a função f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 3. Vamos determinar os zeros dessa função. Resolvendo a equação do segundo grau, primeiro passo, vou achar que delta é 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. Delta é igual a 4 menos 12, delta é negativo. O que acontecia quando o delta é negativo? Vai ter raiz de número negativo? Não. Então quer dizer que a equação não possui raiz real. Quer dizer que quando o delta for negativo, a função não vai possuir zeros. Beleza? Legal? Então, vamos fazer o esboço do gráfico. A concavidade é voltada para cima, mas não toca o eixo X, porque não tem nenhum valor no eixo X. Então está aqui o esboço do gráfico. Não tem nenhum zero essa função. Beleza, gente? Tranquilo até aí? Então vamos fazer um resumo aqui com vocês. Lembrando, quando o delta é positivo, a parábola intercepta o eixo das abscissas em dois pontos distintos. Quando o delta é igual a zero, a parábola vai interceptar em um só ponto, porque as duas raízes são iguais. E quando o delta é negativo, a equação não tem raiz real, quer dizer que a parábola não intercepta o eixo das abscissas. Para a gente concluir essa nossa aula de hoje, nós vamos apresentar a seguinte tabela. Então lembra, quando A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Quando A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Legal? Observe, quando o delta é positivo, eu tenho duas raízes na equação. Então, tenho dois zeros na função. Beleza? Quando o delta é igual a zero, o x1 é igual a x2. Então, tenho só uma raiz, só um zero na função. E quando o delta é negativo, eu não tenho nenhuma raiz real. Não tem nenhum zero a função. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Então, nós concluímos aqui as atividades da primeira semana. Resolva as atividades propostas lá no AVA, estão lá no seu livro didático. Assista as próximas aulas e um bom estudo para vocês. Um abraço!